Olá, estamos de volta aqui no canal MPPS, SESMAC, Mestrado Profissional Pesquisa em Saúde, trazendo mais uma importante entrevista. A gente recebe aqui no estúdio hoje o doutor Pablo Malheiros, que fala sobre um assunto que já foi destaque aqui no canal, que é estresse. A doutora Ivanilda destacou o estresse do ponto de vista acadêmico do professor. Já o doutor Pablo Malheiros vai trabalhou a questão do aluno, da graduação. Essa rotina é estressante de fato? Já começo com essa pergunta, doutor Pablo. Tudo bom, Kelma? Tudo bem. Sim, é uma rotina muito estressante. A literatura já mostra que estudantes universitários são mais suscetíveis a sintomas de estresse do que a população em geral. Isso vem por diversos fatores. A pressão acadêmica, a competição, o medo com o futuro profissional, sobrecarga de provas e cursos de alta demanda e de alta carga horária, como medicina e odontologia, que ainda tem a pressão de cuidar dos pacientes, claro que existe para outros cursos, esses cursos têm um foco ainda maior de estresse em cima dos alunos. Imagina, é uma área de bastante responsabilidade, não é? E quando o aluno é colocado nesse ambiente de estresse de forma contínua, não é? O que pode acarretar na vida acadêmica dele e até no pessoal? Veja só, quando o estresse acontece, o corpo ele responde com a reação que é conhecida como reação de luta ou fuga. Como se você tivesse com um medo de um bicho que entrasse aqui, alguma coisa nesse sentido, o seu corpo vai se preparar para lutar ou fugir. Então vai subir a adrenalina, a pressão, tudo isso vai acontecer. Quando o estresse vai embora, o corpo tem que voltar ao normal. Só que se isso ficar prolongado, vai acarretar uma série de adoecimentos. A gente pode desenvolver hipertensão, problemas de imunidade, taquicardia e levar a sintomas a doenças como ansiedade, depressão, nesse sentido. E isso pode refletir de alguma forma, doutor Pablo, também lá no futuro, na prática do profissional, porque essa vivência estressante na academia pode acarretar esse reflexo lá na frente? Sim, porque essa vida no ambiente estressante, ela vai diminuir o rendimento acadêmico. Com a redução do rendimento acadêmico, o aluno ele não se sente mais bem preparado, ele reduz a empatia, que é como ele se sente com relação ao colega e com relação ao paciente, e ele pode se tornar um profissional com uma maior propensão de erros médicos e de síndrome de burnout, que é aquela fadiga, aquela exaustão física e emocional. É complicado mesmo, não é? É um assunto que ainda gera muito debate, não é verdade, doutor Pablo? E o que fazer, então, diante dessa rotina estressante, não é? Que não tem como fugir, né? De que forma o aluno pode se adaptar para ter uma vida menos estressante, mais leve? Exato, não tem como fugir. O estresse ele vai existir. A única coisa que a gente pode fazer é como a gente vai lidar com esse estresse. Tá? Se a gente lida de uma forma ruim com ele, se a gente lida de uma forma negativa, esse estresse ele vai gerar cada vez mais estresse. Mas se a gente encara ele de uma maneira mais tranquila, a gente consegue passar por ele sem tantos danos. E aí existem várias formas de lidar com o estresse. Tem gente que vai querer ir surfar, tem gente que vai para a igreja, tem gente que faz atividade física. E uma das outras formas de lidar com o estresse é a meditação, que é exatamente o tema da minha pesquisa. Que foi justamente esse foco, não é? Essa meditação. E de que forma essa meditação pode ser feita, não é? Quais os reflexos que ela pode trazer, né? A curto e longo prazo, para trabalhar essa questão do estresse e o aluno tentar viver melhor. Isso. A meditação que a gente usou na nossa pesquisa se chama Mindfulness, que significa atenção plena. Isso quer dizer, a gente tem que estar no momento presente. Explicando um pouquinho melhor, quantas vezes a gente não sai, está dirigindo, mas está pensando na conta que vai pagar, na briga com o namorado, ou na prova que vai fazer, então a gente está em vários lugares ao mesmo tempo. Ou seja, está aqui no estúdio fazendo a entrevista, mas está aqui. Está e aí não pensando em a aula que eu vou dar, o texto que eu tenho que dar conta, é mais ou menos por aí? Mais ou menos por aí. A gente tem que estar no momento presente, porque quando a gente não está, a gente gera sintomas de estresse no nosso cérebro. Ansiedade. Ansiedade também. E, então, quando você treina essa meditação, que o foco é você manter o seu foco de pensamento no momento presente, principalmente com treinamento na respiração, a maioria das meditações utilizam isso.
Você vai focar na respiração, entrando, saindo, procurar sentir ela percorrendo todas as vias aéreas. Essa é a primeira coisa que se faz, é a base de toda a meditação. Quando você treina uma coisa tão boba quanto manter o foco no ar que entra e sai, você está treinando o teu cérebro para manter o foco em várias outras coisas no seu dia a dia. Então, essa é a base. Quando você treina a meditação, o Mindfulness original ele tem um protocolo de 8 semanas. Nós aqui fizemos um protocolo mais reduzido, com 2 encontros, porque os nossos alunos são muito acelerados. Se a gente faz com 8 semanas, às vezes eles não comparecem tanto assim. Não aderem tanto. Não aderem tanto assim. Então, quando a gente faz esse treinamento de meditação, com 8 semanas, no próprio cérebro já acontecem mudanças neuroplásticas. As áreas que respondem ao estresse de uma forma intensa, elas passam a ser mais desativadas e vão responder de uma forma mais tranquila. Rapidamente, a pessoa que passa pelo estresse, ela consegue voltar ao estado de normalidade. Então, já tem estudos também que mostram meditadores de longo prazo e de curto prazo os efeitos benéficos da meditação. Como a respiração é importante, né, doutor Pablo? Respirar é importante. Respirar é importante. A gente acorda já numa rotina tão intensa, muitas vezes a pessoa já acorda e já corre para ter o que fazer. É importante parar, respirar, não é? Sentir a vida. Respirar. E isso pode ser feito de outras maneiras, né? Não só respirando, mas quando você presta atenção, por exemplo, no que você está comendo. Quando você tem que comer e prestar atenção no sabor daquela comida, na textura daquela comida. Quantas vezes a gente come e depois nem lembra o que comeu, ou às vezes até se comeu. Isso é importante ser dito porque também a rotina, a corrida, está no horário de almoço. Muita gente corre, não come, engole, não é como Exatamente. se diz. E aí não sente de fato o alimento. Você sabe que alguns alunos já comentaram comigo que eles dizem, eu gosto de almoçar em 5 minutos para ter tempo para dormir. Não almoça em 5 minutos, você não vai nem fazer a digestão direito, vai forçar ainda mais o corpo. O ideal é pelo menos 20 minutinhos em cada refeição, no mínimo. No mínimo, não é? No mínimo. Lembrando das mastigações, enfim, do tempo Isso. certo que deve ser utilizado. Mas voltando ainda um pouquinho à questão do estresse em si, eu estava lembrando aqui que alguns gatilhos emocionais podem também acionar isso, algum trauma, alguma coisa desse tipo, doutor Pablo? Exato. O nosso cérebro, ele não diferencia uma situação real de uma situação imaginária de estresse. Então, se entrar um cachorro aqui, um cachorrão, né? Não um cachorro bonitinho, mas se entrar um cachorrão aqui e a gente ficar com medo, toda essa reação de estresse vai acontecer que a gente comentou antes. Se daqui a 1 mês eu me lembrar dessa situação, o meu corpo, ele responde da mesma maneira, mesmo que eu não perceba. Apenas a lembrança já gera o gatilho. Apenas a lembrança já serve de gatilho. Já gera o gatilho. Por isso que a gente tem que aprender a lidar com essas lembranças, com esses pensamentos negativos de uma forma mais tranquila, porque eles vão sempre existir. Vão sempre existir, é verdade. E a ideia da pesquisa é gerar o produto que é um programa com a meditação em si, não é? Como é que tem sido esse processo e vocês têm conseguido, não é? Além desses 2 encontros semanais? Exatamente. A gente teve os 2 encontros semanais e já tivemos algum feedback bem positivo de alguns alunos e a nossa intenção é, sim, colocar um programa permanente de meditação para que a gente possa munir os estudantes com ferramentas, uma ferramenta a mais de enfrentar o estresse. E já tivemos uma procura de outros alunos pedindo para abrir vários horários de meditação. Isso vai ser bem interessante para a nossa população. Ai, que bom. Tomara que abra também para os outros profissionais e para os docentes. É muito interessante. Principalmente na rotina estressante que a gente leva. No celular, por exemplo, né, doutor Pablo? A gente estava comentando. É verdade. O celular, ele consome muito tempo e tira o nosso foco também do que a gente tem que fazer no momento, né? Às vezes, ele é uma ferramenta muito útil hoje em dia. A tecnologia ajuda. Mas quando a gente está aqui e está, ao invés de assistir a aula, de estar na entrevista, está aqui no celular pensando numa coisa que eu tenho que fazer daqui a meia hora, ou amanhã, ou depois, isso já gera mais ansiedade e mais estresse. É verdade. E o mestrado profissional pesquisa em saúde, qual o reflexo dele para a sua atuação profissional e a carreira? Olha, eu vou te falar que o mestrado foi incrivelmente construtivo para mim. Eu gosto muito de sala de aula, eu adoro ser professor. E esse mestrado me permitiu me capacitar de uma maneira que eu possa orientar os meus alunos da melhor forma possível. Eu aprendi muito fazendo pesquisa no mestrado
de pesquisa em saúde aqui do SESMAC, e eu me sinto muito mais pronto para orientar os meus alunos. Eu realmente aprendi muito durante esses 2 anos. Que bom, doutor Pablo. Bom, a gente agradece a sua presença, não é? E fica o alerta, porque esse tema ele deve ser dado uma atenção para ele a todo tempo, não é? Porque a rotina estressante tende a aumentar no nosso dia a dia, na rotina do trabalho e da vida também pessoal. Então a gente tem que procurar se cuidar, tentar levar uma vida mais leve, meditar e respirar principalmente. O canal MPPS SESMAC, Mestrado Profissional Pesquisa em Saúde, continua trazendo o que tem de novidade em pesquisa aqui na instituição para você. Continue ligado conosco e até o nosso próximo encontro. Até lá.